Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Juscelino Pena, porque a vida é dura, pra quem é mole, então vamos pra cima deles. E como eu prometi a vocês, mais uma aula subindo aí. Hoje vai subir a aula de Direito Penal. Então, como eu disse no vídeo, uma aula de História, uma aula de Direito Penal, depois uma aula de Atualidades. No futuro a gente vai subir uma aula de Raciocínio Lógico e Matemática, aula de Língua Portuguesa, aula de Redação, aula de Direito Administrativo, aula de Direito Penal Militar, aula de Direitos Humanos, aula de Direito Constitucional, aula de Geografia. Então vocês vão ter aula de tudo aí. Então se preparem. Lógico, não vamos dar o curso por inteiro, mas a gente vai deixar vocês conhecerem como funciona o melhor curso online do Brasil, que a gente sabe que é o nosso curso, o penaflix.com.br. E se quiserem fazer o presencial aqui em Salvador, já sabe, é só procurar o curso opção, viu? 3321-4567, que vocês vão ter a melhor preparação. E você que é do interior aí, quiser ou vir para cá, mas também vamos formar uns grupos de estudo em cada município, então pega o meu celular e forme um grupo de estudo no seu município e me coloque aí como administrador 71999551500. 71999551500. Valeu? Então vamos para a aula de Direito Penal. Valeu, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você, meu amigo, meu aluno Penaflix, que me acompanha do outro lado da tela, no conforto da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, beleza? Hoje, dando continuidade ao nosso curso de Direito Penal, vimos nas aulas anteriores, nos blocos anteriores, os princípios do direito penal. Falamos do princípio da intervenção mínima, da insignificância, adequação social, ofensividade e tantos outros. Hoje nós partimos para um novo assunto, que vai ser a aplicação da lei penal, tanto no tempo quanto no espaço. Aqui, nesse módulo, a gente estuda de que forma a lei penal ela é aplicada no tempo e em qual território a gente consegue aplicar a lei penal brasileira. Nesse módulo, a gente vai falar da extraterritorialidade, da territorialidade, da teoria da atividade, do momento do crime, beleza? Pois esse módulo, ele é bastante cobrado em provas. É de um conteúdo tranquilo, relativamente tranquilo, não é tão extenso, mas é muito cobrado em prova. E principalmente, atenção, principalmente cobrado na literalidade da lei. Ou seja, vem as questões de prova exatamente como está o texto legal. Por isso, afirmo para vocês, fundamental fazer a leitura do Código Penal. Hoje vamos do artigo 4º até o artigo 7º. Perceba, curtinho, 4 artigos aí para a gente poder trabalhar. Então tem que fazer a leitura atenta desses artigos, mas muito mais, quem é meu aluno já sabe, muito mais do que isso. É necessário que vocês compreendam o assunto, tranquilo? Compreendendo e fazendo a leitura de lei, a gente mata qualquer questão. Pois, vamos lá, aplicação da lei penal no tempo. Galera, quando a gente fala de lei penal no tempo, é necessário que antes da gente adentrar no assunto de forma mais pormenorizada, que a gente estabeleça alguns conceitos iniciais. Quais conceitos iniciais esses? São conceitos que no decorrer da aula eu vou precisar me recorrer a eles e geralmente causa alguma confusão na cabeça do aluno. Ultratividade, retroatividade, extratividade, isso a gente vai entender agora, logo no início, para que facilite o decorrer do entendimento. Tranquilo? Pois bem, a atividade da lei penal. Galera, a atividade da lei penal é a regra. E o que é atividade? Atividade é aquilo que está em ação, é aquilo que está acontecendo. Por isso que a gente pode afirmar que a atividade é a aplicação normal da lei. A lei entrou em vigor, foi publicada, está valendo, ela está em plena atividade. Ela passa a ser aplicada a todos aquele. A atividade da lei penal é a característica dela estar em vigor no momento que o crime foi praticado. O crime foi praticado hoje. Eu aplico qual lei
em regra, a lei que está neste momento vigente, a lei que está nesse momento em vigor, beleza? A atividade é a possibilidade de aplicação da lei no momento do crime, tranquilo? Então lembre-se sempre, atividade vem de quê? De ação. A ação é no momento presente, tranquilo? Pois bem, só que essa atividade, ela ainda é dividida a atividade em si, ela pode ser também extra-ativa. Perceba, extra, outra. Uma extra-atividade, uma atividade além, beleza? E essa extra-atividade, ela sim, ela é dividida em retroatividade e ultra-atividade. A retroatividade é a capacidade que a lei tem de alcançar os fatos passados. Ela volta no tempo. Retro-passado. Retro atrás. É a capacidade que a lei tem de retornar, ter a sua aplicação em fatos acontecidos lá atrás. Beleza? E o que é a ultra-atividade? É algo para frente. É a capacidade da lei ser aplicada após a sua revogação, ou seja, ela foi encerrada e ainda assim ela consegue ser aplicada. Como a gente pode ver, os dois conceitos, retroatividade diz respeito à aplicação da lei penal ao crime praticado antes da sua vigência. Ou seja, a lei está vigente hoje, mas ela pode ser aplicada com o instituto da retroatividade a fatos acontecidos lá atrás. Beleza? E a ultraatividade consiste na aplicação da lei penal após a sua revogação para o crime praticado durante a sua vigência. Ou seja, o crime foi praticado hoje, a lei penal está vigente hoje, mas ela foi encerrada logo em seguida e ainda assim ela pode ser aplicada. Esclarecido esses conceitos básicos, recapitulando, a atividade da lei penal é a regra. Momento da atividade. O que é isso? A atividade deriva de ação. Então a lei penal, ela vai ter atividade quando ela estiver vigente no tempo do crime. A lei está valendo no momento do crime. Além da atividade, nós temos a extraatividade, que é dividida em retroatividade, a capacidade da lei ser aplicada a fatos passados, anteriores a ela, e a ultraatividade, a capacidade que a lei tem de ser aplicada a fatos posteriores ao encerramento da sua vigência. Tranquilo? Ficou claro isso aí? Além disso, galera, a gente precisa sedimentar as teorias do tempo do crime, beleza? Na tela para vocês. Nós temos 3 teorias que são difundidas pela doutrina, ou seja, são estudadas pela doutrina. O Código Penal adotou uma e nós veremos qual foi dessas 3. Tranquilo? Teoria da atividade. Para essas teorias, eu sempre vou analisar o momento do crime. São teorias aplicadas ao momento do crime, beleza? Então, a teoria da atividade considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão, ou seja, no momento da conduta. Ah, professor, e o resultado? Ainda que outro seja o momento do resultado. Qual o melhor exemplo para a aplicação da teoria da atividade? O crime de homicídio. Fulano alvejou Cicrano neste momento. Cicrano foi socorrido e morreu 3 dias depois. Para a teoria da atividade, o crime aconteceu, o crime se consumou no momento da ação de Fulano, independentemente da morte de Beltrano, de Cicrano, 3 dias depois. Beleza? Teoria da atividade considera-se o crime praticado no momento da conduta, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? Segunda teoria, a teoria do resultado. Pelo próprio nome, a gente já consegue ter uma ideia do que se trata. Considera-se praticado o crime no momento da produção do resultado. Na teoria do resultado, eu não analiso o momento da conduta. Eu analiso apenas o momento do resultado. Hoje, Fulano atirou em Ciclano. Porém, Ciclano veio morrer 3 dias depois. Quando foi a consumação do crime? Para a teoria do resultado, após os 3 dias. Beleza?
E a teoria mista, também chamada de teoria da ambiguidade. Considera-se praticado o crime tanto no momento da ação ou da omissão, quanto no momento do resultado. Tome nota, dê a pausa no vídeo e anote as nossas 3 teorias. Só que antes de você fazer isso, qual a teoria adotada pelo Código Penal? Pois bem, galera, a teoria adotada pelo Código Penal foi a teoria da atividade, presente no seu artigo 4º lá do Código Penal, onde diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 4º do Código Penal adota a teoria da atividade. Teoria da atividade para quê? Para o tempo do crime, beleza? Tempo do crime, teoria da atividade. Galera, antes da gente avançar, eu tenho 2 observações para fazer. A primeira delas diz respeito à lei processual penal, que é a lei que instrumentaliza o direito penal. O processo é a forma como o direito penal se exterioriza no mundo. E aí eu observo lá as regras do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal uma coisa, Código Penal outra coisa. Direito processual penal uma coisa, direito penal outra coisa. E para a lei processual penal, de que forma eu aplico o tempo do crime? De que forma ela é aplicada, beleza? Ao tempo do crime. Princípio da imediatidade. Artigo 2º do Código de Processo Penal. A lei processual penal, ela aplica-se de imediato, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos praticados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, o processo se iniciou de acordo com a lei. No meio do processo surge uma lei nova, uma lei processual nova. O que vai acontecer? Essa lei nova, ela ela retira a lei anterior e desse momento em diante ela passa a valer. Ah, professor, e os atos anteriores? Os atos anteriores praticados sobre a vigência da lei anterior, eles vão permanecer válidos, beleza? Então, para a lei processual penal, eu adoto o princípio da imediatidade. Tranquilo? E nossa segunda observação é acerca das normas híbridas. Professor, o que são normas híbridas? Normas híbridas, galera, são normas que eu tenho tanto institutos do direito penal quanto institutos do direito processual penal. Por exemplo, um exemplo de norma híbrida, a Lei 11.340 de 2006, a chamada, conhecida por todos como Lei Maria da Penha. Ela traz normas de direito penal e normas de direito processual penal. E aí eu te pergunto, pronto, professor, se na lei penal eu tenho a teoria da atividade prevista no artigo 4º e na lei processual penal eu tenho o princípio da imediatidade previsto no artigo 2º, uma norma híbrida que tem lei penal e lei processual penal, eu aplico qual? A teoria da atividade ou a teoria da imediatidade? Prevalece, gente, a teoria da atividade. Prevalece a teoria adotada pelo Código Penal, quando a norma for híbrida, beleza? Ah, professor, como é que vai vir na minha prova? Na sua prova vai vir claramente a expressão norma híbrida, ou de conteúdo misto, beleza? Que é a lei processual penal e a lei penal, tudo na mesma norma. Nesse caso, eu aplico também a teoria da atividade. Tranquilo? Ficou claro? Só que, gente, a teoria da atividade, o estudo do tempo do crime, através da teoria da atividade, ela traz cenários legislativos. E até aqui, até o que a gente viu aqui, falando das teorias, teoria da atividade, teoria do resultado, teoria mista, abordamos qual das teorias é adotada pelo Código Penal, teoria da atividade no artigo 4º. Até aqui, cai em prova. E vai cair exatamente isso aqui. Muito simples. Muito simples. E acredite, cai bastante em prova isso aqui. O que eu quero que vocês abracem, o que eu quero que vocês guardem é que o Código Penal adota a teoria da atividade. E o que diz a teoria da atividade? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ou seja, no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Se você desenvolveu isso aqui muito bem até agora, eu estou bastante tranquilo.
Porque a partir de agora, a gente vai entrar nos cenários legislativos. E os cenários legislativos são cobrados em demasia nas provas. Então, a gente tem que estar bastante atento a eles, porque essa parte introdutória é cobrada em prova. E é cobrado bastante. Só que agora os cenários legislativos são cobrados de forma muito mais intensa. E a parte, eu não diria mais difícil, mas é a parte mais elaborada da aplicação da lei penal no tempo. Beleza? Pois bem, vamos a eles. Antes, na verdade, vamos falar dos princípios aplicáveis ao tempo do crime. O primeiro princípio é o princípio da anterioridade da lei mais grave. O que isso quer dizer? Quando a lei for mais grave, ela não vai ter a capacidade de retroagir. Uma lei grave, uma lei mais grave, ela só pode ser aplicada do momento que ela surge em diante. Ou seja, a anterioridade da lei penal mais gravosa resume-se da seguinte maneira: o fato, ele vai existir, mas para ele ser punido, a lei tem que ser anterior a esse fato, se a lei for mais grave. A lei tem que vir primeiro do que o crime. Isso é uma decorrência do próprio princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia condenação legal. Beleza? O outro princípio aplicado ao momento do crime é o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Retroatividade da lei penal benéfica. E o que diz isso? Estudamos logo na abertura do bloco. Retroatividade é a capacidade que a lei tem de, mesmo estando vigente, ela ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência. Beleza? O que é que acontece? A lei penal, quando ela for benéfica, ela vai retroagir, independentemente de qualquer obstáculo. Ela vai retroagir em todas as hipóteses. Professor, crime hediondo, ela retroage? Se for benéfica, vai retroagir. Professor, tráfico de drogas, retroage? Se for benéfica, vai retroagir. Qualquer crime, se a lei penal ela for benéfica, ela vai retroagir de qualquer forma. Beleza? A lei penal benéfica, ela tem a característica dupla, que é a característica da retroatividade e a característica da ultraatividade. Ou seja, a lei penal benéfica ela se espalha por todo o tempo, tanto para trás quanto para frente. Beleza? Ficou claro isso aí? Dos princípios? Prontinho. Agora, no próximo bloco, a gente estuda os cenários legislativos. Beleza? Encontro vocês. Até lá.